Então, eu vou pedir a compreensão dos senhores advogados, dos presentes interessados em julgamento de outros feitos, para, nesse momento da sessão, fazer a homenagem de despedida ao eminente juiz André Lemos Jorge, considerando que a sua esposa aqui está presente, está grávida e tudo, né? Vamos conceder então a palavra ao eminente Dr. Luiz Carlos Santos Gonçalves, juiz procurador regional eleitoral titular, e para falar em nome do Ministério Público, na despedida do Dr. André. Bem, então, eu tenho caracterizado as minhas falas aqui nessa corte pela brevidade, e hoje não será diferente, embora a figura do homenageado fosse merecedora, é merecedora de cumprimentos e de elogios alongados, tendo em vista a excelência da atividade jurisdicional que prestou a essa Corte Regional Eleitoral. Eu não conhecia anteriormente Sua Excelência, Dr. André Lemos Jorge. Quando vim para cá como órgão do Ministério Público, sempre é para nós uma grande curiosidade entender a maneira que cada juiz analisa os fatos, a profundidade da análise que faz, o modo pelo qual profere os seus vereditos. E eu quero dizer desde já que o Dr. André Lemos Jorge honrou sobremaneira a função do advogado que atua nessa corte. Eu sou integralmente favorável à figura do advogado que atua nessa corte. Quando muito gostaria um dia de ser só fiscal da lei, porque teria talvez um membro do Ministério Público compondo a corte também. Mas, por enquanto, temos aqui na figura do advogado justamente aquele respiro, né? Aquela abertura para diálogos sociais os mais variados, que é trazida pelos juristas, é trazida pelos eminentes advogados. Eu quero trazer uma nota aqui muito particular, enfim, os anos já se vão, e eu quero dizer que eu fiz um discurso assemelhado a esse, doutor André, alguns anos atrás nessa corte, e naquela altura eu citei um trecho de um discurso muito famoso de Rui Barbosa, um discurso muito famoso no qual o Rui Barbosa fala dos ficantes e dos partintes, e elogia os partintes e ao mesmo tempo enaltece os ficantes. Mas eu quero dizer que fui procurar numa dessas ferramentas de busca elementos, né, para me atualizar em relação a essa fala dos ficantes e dos partintes. E para minha surpresa, quando coloquei ali o vocábulo ficante, partintes e ficantes, vieram umas 200 mensagens de não sei qual celebridade ou subcelebridade que está ficando com não sei qual outra celebridade ou subcelebridade. E quando eu quis refinar a minha fala colocando ali Rui Barbosa, aí apareceu o Rui Barbosa mais famoso que temos atualmente, que é a Marina Rui Barbosa, que é uma artista da Globo. Eu não tive a honra de conhecê-la, mas e que parece que é justamente uma dessas celebridades que ficou ou deixou de ficar com outra celebridade, tendo em vista o apreço que esse segmento tem pelos seus próprios. Quero dizer que é de memória, portanto, que eu renovo essa oração belíssima do nosso Rui Barbosa, para dizer que a pessoa que vai, quando deixa saudades, quanto a pessoa que vai, nós a olhamos com um lamento, com um enternecimento, significa que enquanto esteve, ela fez um trabalho meritório, ela fez um trabalho de alma, ela fez um trabalho de coragem. E quando não é o caso, aí nem há que se fazer homenagem. Mas no caso de Vossa Excelência, a homenagem é extremamente merecida. Vossa Excelência, além de tudo, é uma pessoa liana, é uma pessoa educada, é uma pessoa muito preparada para a vida da decisão colegiada,
E eu quero dizer que para esse órgão do Ministério Público, a ida de Vossa Excelência é sentida com enternecimento, é sentida como uma perda. É claro, a vida se renova a cada momento, virá um novo jurista, tenho certeza que vai seguir os passos que Vossa Excelência também seguiu. Mas fica aqui a homenagem do Ministério Público Eleitoral de São Paulo, fica aqui o reconhecimento do extraordinário trabalho realizado por Vossa Excelência, fica os meus cumprimentos a todos os familiares, os amigos, a esposa, e eu quero dizer que a atuação de Vossa Excelência aqui demonstrou aptidão e preparo para voos ainda maiores. E o Ministério Público se regozijará se tais voos realmente se tornarem efetivos. Aceite os cumprimentos da Procuradoria, Dr. André Lemos Jorge. Acho que eu vou a um, senão eu não consigo. Dr. Luiz Carlos, ontem nós fizemos aqui uma sessão de desagravo a Vossa Excelência. E eu pensei se isso era necessário. Todos nós aqui estudamos os livros de Vossa Excelência. Isso não era necessário, porque a história de Vossa Excelência no Ministério Público, para a Justiça Eleitoral, cantada, decantada, conhecida aqui no Tribunal Superior Eleitoral, no Superior Tribunal de Justiça. E eu gostaria de lhe dizer que eu ganhei um amigo acima de tudo, em pouco tempo, mas tenho certeza que continuaremos juntos por muitos e muitos anos, seja na Justiça Eleitoral, seja na atividade acadêmica, com certeza na atividade acadêmica. E eu gostaria de renovar na sua fala o meu respeito pela instituição do Ministério Público. Desembargadora Marli, o Ministério Público foi quem me levou até os 23 anos de idade. Eu aprendi na minha casa com meu pai tudo sobre o Ministério Público de São Paulo, pois lá ele ficou quase 40 anos e ele sonhava em todos nós sermos promotores de justiça. Eu e Plínio, aqui sentado, nós fomos as ovelhas negras, mas tem outros dois irmãos que são promotores, portanto a instituição me é muito cara, sempre será. Ela tem uma função permanente, histórica, e faz muito pelo país. Ontem conversava aqui, falei isso ao Dr. Pedro, conversava com meu amigo Costa Wagner, e nós falamos da importância que Vossas Excelências tiveram como custos legis. Para mim, sempre foi, sempre será a função mais importante do Ministério Público, a função de custos legis. Vossa Excelência é um exímio representante dessa função. Vossa Excelência defende a lei acima de tudo e nos trouxe muitos ensinamentos. Eu aprendi muito com Vossa Excelência, com o professor André de Carvalho Ramos, com o professor Pedro, o professor Bonilha, que está aqui representando o Ministério Público de São Paulo, e o nosso Procurador-Geral de Justiça, Gianpaolo Ismani. Gostaria de cumprimentar, agradecer, de modo que leve um abraço de um amigo e não me esqueça, me procure sempre para discutirmos as teses acadêmicas. Então, com a palavra o Dr. Ricardo Vitapor, que falará em nome dos advogados. E aqui, professor André, eu represento o nosso presidente do Advogado Brasil, o Dr. Marcos da Costa, o Dr. Silvio Salata, que é o presidente da Comissão de Direito Tribunal, que me pediram para vir aqui trazer pessoalmente dessa tribuna um abraço à Excelência. Não puderam comparecer, porque nessa data o senhor está sendo apresentado lista de sétimo dia, do nosso ex-presidente Aprovado Machado, mas me incumbiram de vir aqui proferir essa oração à Vossa Excelência no sentido de agradecimento de tudo que tem realizado em nome da advocacia paulista. Eu posso dizer aqui, quanto advogado, que passou rápido, passou muito rápido, e aqui confirmando aquele dito popular do que é bom durar pouco. Posso aqui me gabar que sou um dos poucos que já conhecia o senhor antes do senhor aportar nesse tribunal, e cometer aqui uma inscrição, que logo que o senhor foi nomeado, o senhor me disse: força, vou ter que estudar direito eleitoral. E qual não foi a nossa surpresa, que já na segunda sessão o senhor nos surpreendeu a todos o seu conhecimento em direito eleitoral, até mesmo já superior a todos aqueles que já militam há muitos e muitos anos aqui nessa casa. Doutor André, o senhor realmente é uma pessoa surpreendente. Surpreendente nos votos aqui
diversamente prosseguiu. Muitas vezes nós aqui, advogados da tribuna, lançamos uma tese, o Ministério buscou outra, e o senhor sempre nos surpreendeu com uma terceira muito mais acertada ao caso, salvo raríssimos exceções, como o caso da Nica, mas sempre aqui nos surpreendeu com uma terceira via e sempre acabou, como foi nesse voto aqui, final, convencendo seus pares do acerto de uma outra visão que nenhuma das partes até aquele momento tinham alcançado. Vossa Excelência domina não só hoje o direito eleitoral, mas como a área de contas públicas, que é uma área afim à nossa, mas principalmente, o mais importante, a área política e a área partidária. O senhor aqui aplicou o direito à realidade, sem qualquer pretensão, sem qualquer intenção de fazer qualquer tecnologia e criar qualquer uma. Aplicou o direito eleitoral aos políticos, aplicou o direito eleitoral aos partidos, do qual Vossa Excelência já tinha anterior. Por isso, é desnecessário aqui desejar qualquer êxito a Vossa Excelência nas suas futuras empreitadas, não só na área profissional, como na área pessoal, visto que em janeiro próximo sua vida também mudará de alguma forma. Espero que haja muito sono para que seja recompensado os próximos meses que o senhor permanecerá acordado, mas aqui não cumpre a nós desejar qualquer êxito, porque isso é evidentemente natural. Para nós aqui que vamos ficar, vai restar saudade, talvez um pouco reconfortada pela jurisprudência que o senhor deixa aqui nessa casa e também pela doutrina. Afinal de contas, o senhor hoje é autor, é doutrinador eleitoral, com o seu já sagrado livro, Manual de Direito Eleitoral e Jurisprudência. Buscado então aqui, no final, agradecer esse curto, mas marcante período em que vivemos, agradecer sempre o sorriso que o senhor nos recebeu, não só aqui nesse plenário, mas em seu gabinete, ouvindo com o maior das atenções, com o maior da boa vontade a nossa tese, e na maioria das vezes é verdade, discordando dela, mas essa é a função do juiz. Então, doutor André, por onde o senhor for, saiba que estará levando o nosso carinho, estará levando a nossa admiração, estará levando a amizade de todos os advogados do Estado de São Paulo, principalmente daqueles que militam perante o TRE de São Paulo. Seja feliz e um abraço. Doutor Ricardo Bittencourt, eu quero dizer que sempre admirei muito vossas sustentações orais. Sempre as elogiei, não só as suas, como de grandes advogados que militam. O doutor Silvio Salata chegando agora foi quem me saudou a minha chegada a essa casa. E em nome dos dois, eu quero cumprimentar todos os outros amigos que fiz aqui. Alguns eu já conheci, como o Francisco Otávio de Almeida Prado, meu colega de faculdade, e outros tantos que eu passei a admirar. A advocacia para mim foi uma escolha, foi uma opção. Eu tinha toda a condição de, como eu disse, optar pelo Ministério Público, prestar um concurso, mas contrariando meu pai, eu optei pela advocacia. A Beca me honra muito, sempre me honrará. E eu fiquei muito contente de vir a esse tribunal e conhecer talvez a advocacia mais especializada do país nesse TRE de São Paulo. Os advogados que militam aqui são reconhecidos no Tribunal Superior Eleitoral, são conhecidos nas Cortes Superiores em Brasília como os melhores advogados do país. Vossa Excelência é um representante exímio dessa classe. Eu gostaria de agradecer, em nome de Vossa Excelência, toda a paciência que tiveram comigo. Realmente eu cheguei sem nada saber, saio sabendo menos ainda, com muito mais dúvidas do que com conclusões, mas para mim foi um aprendizado muito grande passar para o lado de cá do balcão e logo amanhã vou voltar à minha banca de advocacia, obviamente que jamais na área de direito eleitoral, mas volto e entendi por isso mesmo as agruras, as ansiedades e as necessidades de todos os advogados, de modo que eu procurei atender sempre com muito cuidado, com muita atenção, agendando horário para todo mundo, recebendo todos em meu gabinete, na maior parte das vezes. Obviamente que quando eu cheguei aqui aprendi com um professor chamado Roberto Maia, hoje desembargador, que me recebeu. Roberto, não sei abrir o computador, me ajude. Eu ficava tentando ler aqui
de soslaio que o Roberto anotava tanto, e ele disse o seguinte: você deixa um pouco a beca de lado e usa a toga. E foi isso que eu segui daqui em diante, tentando dar o máximo de equilíbrio às partes, não favorecendo um ou outro. Foi isso que eu procurei fazer, e me parece que por isso eu conquistei a amizade de Vossa Excelência e de tantos advogados aqui. Eu quero agradecer a atenção, o carinho e a paciência que tiveram comigo. Bom, então concedo a palavra agora ao doutor Luiz Guilherme da Costa Wagner para falar em nome da Corte. Senhor presidente, todos aqui presentes, os meus pares, os familiares do doutor André, os amigos do doutor André, é de fato uma responsabilidade assumir a tribuna para fazer a saudação a alguém que, desde o seu ingresso no tribunal, passou a ser uma espécie do nosso orador oficial. Dada a facilidade que tem em se comunicar e a competência que tem no manuseio das palavras. Desta forma, não é tarefa fácil saudar aquele que nós nos acostumamos a assistir fazendo belas saudações, motivo pelo qual desde já eu me penitencio se por acaso não consegui desempenhar essa tarefa com o mesmo brilhantismo que permeou as manifestações de Vossa Excelência aqui nesta tribuna. Quando eu comecei a traçar as primeiras linhas desse discurso, uma questão veio à minha cabeça, uma dúvida. Por que é que nós gostamos de algumas pessoas? Qual a lógica em nos afeiçoarmos com determinadas pessoas com as quais às vezes nem conhecemos de longa data ou não tínhamos anteriormente maiores contatos? Fui tentar buscar algumas explicações. Passamos a gostar de uma pessoa que é legal, na acepção mais simples e corriqueira do tema. Passamos a gostar das pessoas que admiramos, que enxergamos virtudes a nós relevantes. Passamos a gostar de pessoas positivas que acrescentam em nossas vidas. E após meditar muito sobre esse assunto, eu cheguei à conclusão de que, em resumo, nós gostamos das pessoas que nos fazem bem. Não há como esconder um certo egoísmo nesse sentimento, pois na prática nós passamos a querer bem em determinada pessoa porque ela, de alguma forma, é extremamente importante para nós. José Saramago dizia que a felicidade é egoísta. E é isso mesmo, na verdade nós gostamos das pessoas que nos trazem felicidade, das pessoas que nos propiciam bem. O Dr. André Lemos Jorge, Vossa Excelência trouxe o bem aos integrantes desse tribunal. Vossa Excelência fez e faz muito bem as nossas vidas. Vossa Excelência reúne todas essas explicações a justificar por que alguém é querido. Num ambiente absolutamente formal, tenso, sisudo de um tribunal, este ambiente rapidamente se rendeu ao seu jeito alegre, solista, amigo, cativante, bem-humorado, parecendo estar sempre de bem com a vida, atributo estes que formam uma personalidade que em pouco tempo a todos encantou. Personalidade marcante, é verdade. Não consigo imaginar Vossa Excelência passar despercebido em algum evento ou algum recinto. Fui testemunha recente de quando, na criação do COPERJ, onde se reuniram juristas de todo o Brasil, representantes da advocacia, militando nos tribunais eleitorais de todos os estados da federação. E Vossa Excelência, talvez o mais jovem entre todos os que ali estavam, não precisou mais do que meia hora para ser a referência e o centro das atenções desse encontro. Não foi sem razão que todos os ministros do TSE que discursaram no encontro iniciavam seus discursos, repito, sem exceção, todos os ministros, saudando por primeiro Vossa Excelência, para depois se dirigirem ao restante do grupo, uma clara demonstração que percebiam na sua pessoa a liderança daqueles que ali se reuniam. Professor André Lemos Jorge, Vossa Excelência é uma das pessoas que muito nos ensinam no dia a dia. E mais importante, Vossa Excelência materializa o significado de algumas palavras que são muito caras, como a amizade, o carinho e o respeito. E tudo isso não é por acaso. Não se tem um homem de caráter sem uma sólida formação familiar. E aqui quero aproveitar para render as homenagens à Dona Maida Lemos Jorge, mãe do nosso imaginado, a doutora Rossana, aos doutores Plínio, Murilo, Estevão, a esposa, a senhora Paula, afirmando para todos, em especial para a Dona Maida, que o seu filho não é
apenas a senhora que orgulha, mas enche de orgulho a todos nós. Carisma, simpatia, fidalguia no trato não se sustentariam se não estivessem acompanhadas de uma sólida formação jurídica. Filho da PUC, assim como eu, traz em seu invejável currículo, além da graduação, do mestrado e do doutorado naquela gloriosa Casa de Saber Jurídico, o desbravador projeto de pós-doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, credenciado como o primeiro jurista do Brasil a participar de um intercâmbio com esta, que é uma das 8 universidades mais antigas do mundo. Some-se a tudo isso o irreparável desempenho profissional como conselheiro na CAPES, órgão ligado ao Ministério da Educação e Cultura, na direção da pós-graduação da FMU, na Associação dos Advogados de São Paulo, no Instituto dos Advogados de São Paulo, na Abradep, na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e na nossa EGEP. A experiência de 15 anos de advocacia, justiça seja feita ao lado do seu irmão, também brilhante advogado, Dr. Plínio Lemos Jorge, somada à profícua atividade docente, lhe renderam 3 livros, diversos artigos, participações em inúmeras palestras, além da organização do Congresso Internacional de Direito Eleitoral no Mackenzie, em 2016, e do convite para figurar como membro da banca de concurso do TRF, também neste ano 2016. Aprendi muito com Vossa Excelência, Dr. André, e de novo me deixo tomar por aquele sentimento confessadamente egoísta para dizer que não queria que hoje estivéssemos aqui reunidos para celebrar sua despedida. A Justiça Eleitoral Paulista vai sentir falta dos seus quase 2.000 votos. Eu vou sentir falta daquelas conversas à látere, como bem batizadas por Vossa Excelência, onde, ainda que nunca conseguindo lhe convencer quanto aos meus entendimentos, recebi a verdade na sua declaração honrosa menção, que eu havia muito lhe ajudado, porém nunca lhe convencido em sentido contrário. A vida tem novos desafios a lhe apresentar, e Vossa Excelência, de forma corajosa, deixa sua zona de conforto, abdica uma possível e esperada recondução para buscar o futuro, o sonho, ainda que incerto. É típico daqueles que são diferenciados, que não se acomodam, que são corajosos. Aliás, se é verdade que o que torna o sonho irrealizável é a inércia de quem sonha, desse mal Vossa Excelência nunca vai padecer, pois sua história mostra um perfil batalhador e destemido. Disse Mário Quintana: se as coisas são intangíveis, não é por este motivo que não devemos querê-las. Que triste os caminhos, se não for a presença distante das estrelas. Vá em frente, Dr. André. Todos sabemos que você vai conseguir. Não dê ouvido novamente a esse sentimento egoísta deste humilde amigo que sofre com sua partida, mas que ao mesmo tempo vibra com as perspectivas que se abrirão pela frente na sua promissora carreira. Voe, voe muito alto, tranquilo de que seremos todos os que aqui ficaram órfãos da sua presença diária, confortados com as suas próximas vitórias. Recuperaremos nossa alegria ao vê-lo brilhar em outras batalhas. Recuperaremos nossa alegria, aliás, se você prometer que deixe o tribunal, mas não deixe as nossas vidas. E aqui eu me socorro de Ariano Suassuna. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Deixo por fim uma menção muito especial quanto à sua admiração e amor incondicional pelo Dr. William Vanderlei Jorge. Nunca te disse isso, amigo, mas confesso que sempre me emocionei com a forma carinhosa com que você, de forma constante e talvez até então despercebida, já que era algo intuitivo, se referia ao seu pai durante várias de suas falas. Era bonito ver Vossa Excelência citando sempre um exemplo por ele deixado, uma frase por ele dita, uma experiência por ele vivida. Era emocionante ver que, seja qual fosse o pretexto, Vossa Excelência fazia questão de lembrá-lo, reverenciá-lo, tornando-o presente naquele momento. Tenha certeza que a maior homenagem que Vossa Excelência pôde prestar a ele é a sua demonstração de honradez, de caráter, de forma que sabemos que onde ele estiver, e não duvido que esteja aqui hoje, a certeza de que se ele se foi no plano físico, deixou para sempre esse exemplo. Eu encerro, amigo, me permitindo fazer um único pedido a você. Faça de tudo, não poupe esforços, para que um dia o Pedro
tenha tanto carinho, respeito e admiração e fale de você como você nos falava de seu pai. Fique com Deus. É gostar daquilo que nos faz bem, isso nos fez muito bem sempre. Seja feliz, junto da sua linda família, sua linda esposa, Pedro, que está para chegar. Como tem visto o tanto passar Wagner agora, com certeza Pedro vai se sentir muito tão honrado quanto Vossa Excelência se sente de ter seu pai. Presidente, não vou exercer a palavra. Eu estou meio emocionado. Os decanos também, né? O presidente sabe que eu sou meio chorão. Vou tentar conter a emoção. E eu não vou falar da sabedoria jurídica do nosso eminente doutor André, porque todos já sabem disso. Nós estamos aqui com advogados, funcionários, isso já foi destacado, já foi realçado. Então não vou falar da cultura jurídica do nosso homenageado, porque isso já é um fato público, notório, todos reconhecem. Então eu vou fazer uma confissão. Eu vou me dirigir agora à dona Mayra. Eu ainda não tinha tido o prazer de conhecer, aliás, eu não fui apresentado formalmente, a Paula, que eu conheço, o Plínio, não vou chamar de doutor Plínio, vou chamar de Plínio, me permito aqui uma amizade, e o Pedrinho, que talvez esteja nos ouvindo. E como eu estou emocionado, eu não vou falar muito, mas eu vou falar uma coisa. Eu queria dizer para a dona Mayra o seguinte: seu filho, ele é carismático, ele agrega as pessoas. Não queria que você fosse embora. Semana que vai ser pior ainda. Eu já estou emocionado por isso. A semana que vem é a minha vez. Dona Mayra, deixa eu respirar fundo para dizer o seguinte. Eu vou confessar uma coisa. Lá nos bastidores, eu tenho a liberdade de chamar o seu filho de meu garoto. Não vou terminar, presidente. Doutora Mayra. Querido André, Que buraco você vai deixar nessa bancada? Vai ser muita saudade. Realmente, como disse o Silmar Fernandes, ele é uma pessoa agregadora, gentilhano no trato, educadíssimo, uma pessoa fácil de se conviver, muito fácil conviver com o André. Eu vou sentir especialmente muitas saudades das nossas conversas à lápide aqui, sempre vigiados pelo Silmar e pela Cláudia, que imaginavam sempre que nós estávamos falando de processo. Nem sempre, né, André? Nem sempre. Aliás, geralmente não. Geralmente não. Mas eles achavam, presidente, que nós estávamos falando de processo. E eu estou perdendo agora meu companheirinho de bancada, o companheiro, o amigo que fiz aqui. Eu sou a mais nova aqui do tribunal, sou a mais moderna do tribunal. Acabei de chegar. Porque é mais moderno que se diz, não? Eu sou a mais moderna do tribunal e realmente aqui encontrei uma casa de amigos, fiz muitos amigos. A nossa convivência íntima, como disse o Silmar, lá na nossa sala de togas, é uma coisa assim
que não existe nenhum tribunal desse país, não existe. E o carinho que o André dedica a todos nós não vai ser fácil de esquecer. Portanto, eu quero desejar a você, a Paula, ao Pedrinho, a sua mãe, a sua família. Deus te abençoe, te guarde, ilumine teus caminhos. Que você seja muito feliz, que Ele dirija a sua vida. Que você ande sempre por caminhos retos. E que Deus dê você sempre um coração puro e espírito reto em tudo que você fizer. Deus te abençoe, André, pelo bem que você fez à minha pessoa e ao nosso tribunal. Senhor presidente, não podia ser diferente de nós termos aqui uma homenagem como está esta, transcorrendo de uma maneira bastante linda, bastante emotiva, bastante afetiva. E eu queria dizer ao eminente colega senhor Mário Fernandes que a emoção, na verdade, é a síntese, né? É a pureza da alma e a linguagem do coração. Isso é mais do que muitas palavras, né? Mas eu achei aqui, a fim de poder expressar a minha parte nesta homenagem, dada também a ligação que passei a ter, ainda que seja mais recente, com o eminente colega que nos deixa neste momento, nesta tarde aqui de ficantes e partentes, né, me lembrou aquele prefeito prolixo, né, que prometeu para a cidade ser bastante curto, né, na próxima saudação, e era a inauguração do cemitério, né? Então ele se dirigiu aos conterrâneos e subterrâneos. Então nós vamos nesta trilha, né? Eu queria saudar os que me antecederam pelas brilhantes palavras. Eu endosso todas elas. Acho que são até aquém daquilo que o nosso homenageado representou neste tribunal. E quando ele disse aqui que sai com dúvidas, ou que teve mais dúvidas do que esclarecimentos, na verdade ele repete o Sócrates, né? Só os que conhecem é que têm dúvida, né? A ausência de dúvida, né, acho que é o panágio dos zerados, para não dizer outra palavra. Então Vossa Excelência trouxe muita contribuição para o tribunal. O tribunal, a justiça é uma instituição, e essa instituição é formada por pessoas com um objetivo, um serviço, e que tem um regulamento, que tem interno, tem uma função, uma missão a fazer. E esta missão, esta função, segue o seu tempo, segue a sua solenidade, segue o seu ritual para, assim, poder justificar a sua existência e poder dar a sua contribuição ao seio daquela coletividade que é aquilo que legitima essa instituição. Todos nós somos aqui passageiros porque exercemos mandatos, né? O tribunal tem este ritual de partida e entrada, de ingresso, e assim é um moto contínuo. E uns são mais especiais do que outros, no sentido de que, evidentemente, deixam um legado maior, deixam uma lembrança maior. Daí a razão que eu posso ligar ao nosso cancioneiro, né? Que quem parte leva a saudade dos que ficam aqui. Eu não diria chorando de dor, mas ficam com o seu legado, ficam com a sua contribuição, ficam com os seus votos, que vai perenizá-lo nessa instituição, pela contribuição que Vossa Excelência deu, pela dedicação, que está até no próprio voto hoje lido aqui, que Vossa Excelência, apesar de já estar o caso praticamente resolvido, Vossa Excelência se dedicou mais uma vez, pela última vez, a um caso, como fez em tantos outros, né? Procurando a minúcia, procurando o detalhe, procurando mergulhar no problema
oferecer à coletividade aquilo que é melhor, o que é mais justo. E este exercício de fazer o justo me lembra um pouco a relação, e aqui também vai, porque seus familiares estão aqui presentes, né? A relação de pai e filho, né? No sentido da pessoa, do autoritarismo e da autoridade, né? Quando um filho pede algo ao pai, o mais fácil é concordar com tudo, é permitir tudo. E o difícil é você falar não quando necessário. E esse não significa uma avaliação que exige um esforço, e eu diria até um sangramento da própria carne, no sentido de fazer aquilo como educativo ou como necessário, porque este é o objetivo da pessoa poder querer dar a sua contribuição, querer dar a sua parcela naquilo que faz. E foi o que Vossa Excelência fez aqui. Trouxe a sua alma, trouxe o seu coração, trouxe o seu conhecimento, e nós vamos ser beneficiários disso tudo, porque os seus votos estarão aqui, a sua contribuição ficará aqui. Evidentemente que a sua passagem no tribunal não teria um término mesmo, mas aqui, como em outro lugar em que eu acho que esta bancada estiver, Vossa Excelência sempre será um amigo, Vossa Excelência sempre será bem-vindo, e Vossa Excelência, como um dos destaques da advocacia, esteve aqui, porque os que estão aqui pela advocacia, e até mesmo por todas as classes que aqui represento, de juiz de direito, dos desembargadores do Tribunal Federal, né? É um primus inter pares, para usar uma expressão mais comum, né? De que são as pessoas que os próprios colegas confiam neles para que eles possam representá-los e poder dignificá-los na função para a qual são escolhidos. Então, eu gostaria de cumprimentá-lo, desejar felicidades nessas novas empreitadas e dizer que foi um prazer tê-lo na nossa instituição e que Vossa Excelência muito bem se integrou a ela, cumpriu os seus objetivos, se dedicou a ela e sai daqui deixando, como disse o nosso procurador regional, deixando saudades. Seja feliz, e eu gostaria de cumprimentar sua mãe, sua mulher, seu irmão, né, pelo filho que tem, pelo marido, pelo irmão, né, que representa tudo isso que aqui foi destacado. Um grande abraço, seja feliz. Presidente, o decano, posso exercer uma prerrogativa? Só me dá um minuto suplementar, complementar. Claro. Então agora é feito voltar a falar com a Dona Maia. Dona Maia, eu chamo seu filho nos bastidores de meu garoto. Por que eu faço isso? Eu me lembro de um personagem do Chico Anísio, que ele dizia o seguinte: queria ter um filho como esse. Você lembra desse personagem? Não tenho idade para isso, mas... Não tenho. Mas queria ter um filho como esse. A senhora tenha muito orgulho, Paula, Plínio, um jovem brilhante. E vou falar com todas as letras o que todo mundo deixou subentendido. Vejo na sua posse no TSE. Aproveitando que o Dr. Valdir está aqui, eu vou conceder a palavra ao Dr. Valdir, porque faz parte da corte, embora suplente, mas Vossa Excelência nos honrou com sua presença, e eu vou dar a palavra a Vossa Excelência para se despedir. Vossa Excelência realmente ficou claro aqui que fez uma passagem inesquecível. A sua atuação jurisdicional, a sua atuação institucional, a sua postura pessoal de agregador, de julgador isento, impressionou a todos.
não há mais o que dizer, todos aqui ressaltaram as suas qualidades. E eu quero dizer o seguinte, eu também fiz aqui um grande amigo, né? Realmente tive a oportunidade, não constantemente, mas de episodicamente, ter a sua companhia, e Vossa Excelência realmente, por sua bagagem cultural, jurídica, geral, por sua capacidade política, sua capacidade de gestor, ou seja, Vossa Excelência tem diversas qualidades por todas as funções que exerceu e utilizou de todas elas, né, em prol do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Quer seja na jurisdição, quer seja na escola judiciária eleitoral, promovendo eventos, Vossa Excelência realmente dignificou a jurisdição eleitoral. Seja feliz, parabéns, e que o futuro seja brilhante, como é a sua realidade atual. Felicidades. Bem, essa sessão de hoje tem um significado especial. Eu já estou até com o meu lencinho. Eu também sou bastante emotivo e por isso eu escrevi algumas linhas aqui para falar, apesar de todos já terem falado e dito tudo o que era possível. Mas eu quero dizer que essa sessão de hoje, além do significado especial de nós homenagearmos o Dr. André Jorge, a sessão serve para mostrar o que é o juiz. O doutor Gilmar Fernandes, tido como o homem duro, forte da corte, é uma pessoa de um coração extremamente sensível, uma sensibilidade que todos puderam aqui verificar. E isso mostra o que é o juiz. O juiz é um homem do povo, é um homem igual a todas as pessoas da sociedade, que procura fazer o seu trabalho, é a quem Deus confiou a missão de julgar o seu semelhante. E o juiz sofre muito esse dilema, das suas idiosincrasias, da sua formação moral, e muitas vezes ele dá uma decisão, mas sofre tremendamente para chegar naquele resultado. Às vezes ele tem que decidir, entendendo o problema da parte e tudo, mas ele tem que aplicar a lei, sem descurar todo esse aspecto emocional que envolve toda a causa da justiça. Muitas vezes, para nós, um processo pode parecer mais um processo, mas para a parte é o processo, E nós, juízes, conseguimos enxergar nisso o dilema, as agruras, as aflições que permeiam toda a vida de cada uma das pessoas que são submetidas aos nossos julgamentos. Então, pode parecer mecânico, pode parecer que é mais um caso, mas não. Para nós, todo caso é o caso, como é para a parte. E nós, se quiséssemos, gostaríamos de dar ganho de causa a todos aqueles que batessem as portas judiciárias. Mas se fosse assim, nós estaríamos fazendo injustiça com outras, contra as quais se oferece uma demanda. Nem sempre o autor da demanda tem razão. E cada um julga de acordo com a sua convicção. O importante é que procuremos fazer justiça segundo as nossas convicções, o nosso entendimento, o estudo da prova que fizemos dos autos. Por isso eu quero iniciar minha saudação aos eminentes colegas, ao digno Procurador Regional Eleitoral, aos familiares e eminentes familiares do homenageado, Dona Maida, Lemos Jorge, mãe do Dr. André, que de certa feita me recebeu, e a minha família, com todas as honras, com muita alegria na sua casa, a Paula, Dona Paula de Almeida Pancotti, esposa do André, uma felizarda, como os senhores todos podem ver aqui, por ter um marido desse quilate, O Plínio, Dr. Plínio Augusto Lemos Jorge, companheiro, irmão, companheiro de advocacia, irmão do Dr. André. Quero saudar os irmãos que não puderam estar aqui, reverenciar a memória de seu pai, que eu conheci quando ainda era promotor de justiça, atuando na esfera criminal, eu quando era juiz criminal.
senhores advogados, servidores, minhas senhoras e meus senhores, eu, para não me trair no improviso, eu procurei escrever alguma coisa. Primeiro que eu não sou bom de improviso, né? E eu acho que a boa cautela sempre me recomenda, como presidente, escrever alguma coisa para não sair muito do trilho, né? Embora o eminente Luiz Costa Wagner tenha feito as honras da casa, designado que foi por esta presidência para, em nome da Corte, homenagear o ilustre juiz André Guilherme Lemos Jorge, que hoje de nós se despede, depois de profícua atuação neste colegiado ao longo dos 2 últimos anos, não poderia eu deixar de dirigir algumas palavras ao querido amigo, grande jurista, emérito professor e juiz de escola, que aqui pontificou no último biênio. A nossa carreira na Justiça Eleitoral, por força de dispositivo constitucional, é dinâmica e é limitada no tempo, levando à inexorável renovação, permitindo que novos colegas integrem o tribunal e possam dar a sua contribuição para a justiça eleitoral do nosso país. Foi assim, então, que o jovem e dinâmico Dr. André Jorge, mercê de seus reconhecidos méritos pessoais e intelectuais, ascendeu a esta corte. Ao longo desse período, pudemos dele receber os melhores ensinamentos e privar da sua amizade, em clima de convivência sadia, alegre e feliz. Quero registrar, portanto, nossos agradecimentos sinceros pelo muito que Vossa Excelência fez pela Justiça Eleitoral, como membro da Corte, pela Escola Judicial Eleitoral, no exercício do cargo de diretor executivo e professor, e por este escolhendo o tribunal, cujo plenário integrou com denodo e proficiência. Sua alegria, polidez, educação, respeito, carinho e humildade tornou a convivência nesta casa muito harmônica e prazerosa nesse período. Vossa Excelência é uma pessoa de fácil trato, que a todos cativa com seu jeito simples de ser. Homem extremamente generoso, dos que eu conheci, um dos que mais se destacou. De espírito elevado, que está na sua formação espiritual, e para se elevar, não rebaixa ninguém, pelo contrário, ele exalta todos que estão à sua volta, e isso faz com que Vossa Excelência se eleve cada vez mais perante todos. Dono de uma cultura jurídica e humanística invejável, deixou marcada a sua passagem aqui nesta corte, doutor André. Por certo, aqui não há quem não sentirá falta de Vossa Excelência, juiz brilhante, em cujos votos sempre foi possível detectar não apenas o seu conhecimento jurídico, mas também a clareza, a objetividade, o equilíbrio, a ponderação e um apurado senso de justiça. Qualidades essas próprias de um julgador imparcial, sereno e justo, como aqui se revelou. Vossa Excelência deve se orgulhar de sua eficiente atuação nesta Corte Eleitoral, pois a enriqueceu sobremaneira, deixando a todos nós um grande exemplo de homem e de juiz, admirado e respeitado por todos, colegas, membros do Ministério Público, advogados e servidores. Tenho certeza que seu pai, hoje aqui presente em espírito, tenho certeza que ele aqui está orgulhoso da atuação de Vossa Excelência e do exemplo de juiz e de homem que Vossa Excelência é. Algumas surpresas. Eu, nos últimos 3 anos, perdi 2 irmãos, os 2 únicos que eu tinha. Mas a vida me proporcionou adquirir um outro, por afinidade. E eu o considero, doutor André, um irmão. Vossa Excelência estará sempre no meu coração. Obrigado, querido amigo e colega André Guilherme Lemos Jorge, pelo carinho, atenção e companheirismo durante todo o tempo dessa agradável convivência e por ter honrado com muito brilho as melhores tradições desta Corte Eleitoral. Ao despir-se agora da toga, leve consigo a certeza do dever cumprido
e que aqui deixará saudades. Mas certamente o tempo não apagará e nem a distância conseguirá separar o dileto amigo de todos os amigos que aqui granjeou. Seja feliz nessa nova etapa da sua vida e em futuro breve se enriquecerá com a chegada do seu primeiro filho, Pedro. E já nasce com o nome de Pedro, né? E significa pedra sobre a qual Deus edificou a sua igreja. Que Deus o proteja e aos seus familiares e continue sempre a iluminar os seus caminhos. Um afetuoso e fraternal abraço do presidente. Felicidades, muito obrigado. Eu acabei de receber aqui um ofício que eu gostaria de ler. O COPEG parabeniza o excelentíssimo Dr. André Lemos Jorge pelo brilhante trabalho realizado perante o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Sua passagem pela judicatura foi marcada por firmeza nas decisões e sabedoria na aplicação da jurisprudência. Todos os juristas de tribunais eleitorais do país abraçados desejam a Vossa Excelência sucesso nos novos desafios. Brasília, 23/11/2016, Telson, presidente do COPEG. Parabéns. Regimental. Não é fácil, né? Mas é um momento para mim de muita alegria. Portanto, eu não preparei nada. Excelência sabe que eu aprendi desde criança que o melhor improviso é o que se traz de casa pronto. Hoje eu não consegui. Eu queria falar assim como falou de coração o desembargador Silmar. Quero primeiro cumprimentar minha mãe, agradecer. Em nome dela, uma lembrança sempre muito viva ao meu lado do meu pai, um exemplo, sempre. Não vou falar muito dele hoje. Quero cumprimentar e agradecer a Paula nesses 2 anos juntos, e ao Pedro, que logo chega, Plínio, companheiro, irmão, foi quem segurou esses 2 anos aí, sempre muito próximo e contribuindo para que eu me desfaça das minhas fantasias todas, o que me colocou sempre num caminho muito profícuo na advocacia. Meus amigos de infância, Gabriel, Marco e Beto, estão aqui, fizeram questão. Cumprimentar um a um, né? Quero cumprimentar e agradecer o meu gabinete. Alan, que está aí, me recebeu desde o primeiro dia. Sem esse cara eu não seria ninguém. Luzia, não sei se a Lulu está aí. Luzia, Rogério, Nicole, Imade, todos. A Grazi está ali, quero cumprimentar todos os gabinetes, Silvia, Adriana, quem mais está aí? Nicolas, chefe de gabinete, todos os chefes de gabinetes que me ajudaram, com quem eu discuti, várias teses, Michel, enfim, não vou ficar citando a um, os estagiários que contribuem muito. Quero começar, senhor presidente, agradecendo ao desembargador Antônio Carlos Matias Couto, que foi a pessoa que inventou essa loucura toda aqui. Junto com o desembargador Alceu, no jantar, meu pai ainda vivo, e o desembargador Matias Couto falou: olha, eu acho que o André pode ser juiz. Meu pai falou: tentei tantos anos que ele fosse promotor, ele não quis, ele não quer carreira pública. E o Alceu, e o Couto, e meu pai tiveram essa ideia, e depois o desembargador Matias Couto, quando aqui presidia, me sugeriu para a primeira lista, mas eu ainda não tinha 35 anos. Foi a lista que, graças a Deus, eu não compus, porque chegou por ela a essa corte o eminente juiz Alberto Zacarias Toron, que muito me ensinou na faculdade, nesta cadeira, e continua me ensinando. Pretendo tê-lo sempre como meu orientador. Então, o primeiro agradecimento vai ao desembargador Alceu, ao desembargador Matias Couto. Não posso deixar de esquecer do meu amigo, irmão, o cara que me ensinou tudo aqui. Estou sendo um pouco informal falando cara, porque é um momento de despedida, eu vou me dar esse direito, Marlon Padim. Que a corregedoria não me oficie. Desembargador Roberto Maia, craque, juiz, e com quem eu aprendi um pouquinho da judicatura, um pouquinho que sei. Ele sabe muito, eu sei um pouquinho, acho. Quero pedir à desembargadora Marli que transmita um fraternal, carinhoso abraço à desembargadora Diva Malherbe, com quem eu recebi um primeiro telefonema ontem, recebi da desembargadora Diva.
Já comecei a ver a minha emoção ontem no almoço com a desembargadora Dida, ela não está aqui hoje por um problema de saúde, mas com quem eu desfrutei aqui momentos de intenso debate intelectual e acadêmico muito sólido. Dos que passaram por essa corte, um agradecimento especial ao Dr. Flávio Luiz de Archo, de quem eu fui estagiário, e jamais pretendi substituir nessa cadeira que hoje eu ocupo, cadeira número 4. Eu apenas o sucedi, jamais teria condição de substituir o Dr. Mulaer, Dr. Flávio, Dr. Dupont, se me antecederam grandes nomes. Quero agora já cumprimentar aqui ao meu lado esquerdo o Dr. Costa Wagner, professor, amigo. Eu brinco com ele que eu fiquei mais feliz quando ele foi nomeado do que na minha nomeação. Eu tinha muito mais convicção quando ele foi. Quando eu fui nomeado, eu não sabia o que fazer aqui. Será que um advogado consegue ombrear com um juiz de carreira, pelo menos para tentar proferir alguns votos? Mas eu sabia que o Dr. Costa Wagner era capaz, eu acompanhava a sua atuação aqui, e quando sempre te disse isso, quando saiu a nomeação dele, eu acho que eu fui o primeiro a precisar, ou o segundo, né? O ministro da Justiça sempre avisa primeiro. Então, para mim é uma alegria desfrutar. Me ensina processo todas as horas, embora ele diga que eu não me convença, ele me convence sim, eu acompanho, aprendo muito com ele. Então eu levo aqui um amigo e um professor. Faço votos que vossa carreira na magistratura aqui e em outros tribunais seja brilhante. Vossa Excelência leva jeito para a magistratura, diferentemente desse que vos fala. A desembargadora Cláudia Lúcia Fonseca Fanucchi, lembro do dia que Vossa Excelência chegou a essa corte e aí descobriu que eu era de Franca e falou do meu pai, falou do meu tio, que lá foram promotores, né? E me recordei também do nosso pai, que foi presidente dessa corte, muito dignificou a justiça eleitoral, e muito difícil falar de você, Cláudia, minha amiga, ficou uma confidente, uma pessoa com quem eu sempre busquei aprender para ser um magistrado um pouco melhor a cada dia. Nós, tenho certeza que construímos aqui, recuperamos uma amizade de nossos pais, né? E essa amizade tende a se aumentar. Quero lhe agradecer por todos esses momentos. Quero cumprimentar a desembargadora Marli. Nossas conversas à lata são muito mais produtivas, desembargadora, do que o processo. Mas para discutir processo, a gente discutiria na coxinha, no gabinete, e aqui aprendi bastante. Para mim, uma grande honra sentar ao lado, acho que os advogados aqui todos imaginam, e todos os meus familiares, os meus amigos, a honra de sentar ao lado da mulher que foi presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Tão brilhantemente conduziu aquele tribunal, engrandeceu não só a 3ª Região, mas a Justiça Federal de todo o país. É muito bom ir com a desembargadora Marli a Brasília, porque ela vai me apresentando as pessoas. Ela é muito querida, muito saudada, muito festejada pela carreira como jurista, mas sobretudo como uma gestora e como uma mulher que também soube, como diz a nossa querida ministra Luciana Lócio, representar as mulheres na magistratura. Muito honrado, desembargadora Marli. Silmar Fernandes, vou falar pouco para não incorrer. Eu, como seu vice-decano, desembargador Silmar, vou fazer aqui uma inconfidência, presidente. Ele não saiu antes para que eu não assumisse o decanato. Foi aqui meu irmão mais velho. Me protegeu quando eu precisei. Nunca vou esquecer disso. Uma gratidão irrestrita a Vossa Excelência. Saiba que tem um amigo. Quero um dia poder devolver a proteção que tive, os conselhos que tive, nos momentos difíceis da minha passagem por essa corte. Eu confesso que foram bem poucos. Acho que fui muito feliz aqui. Os momentos positivos foram infinitamente maiores do que os negativos. Hoje nem me lembro mais dos negativos. Carrego comigo só os positivos, só os momentos felizes. Mas em todos os momentos que eu tive de dificuldade,
A primeira pessoa com quem eu falei, pedi proteção, pedi conselho, ouvi, respeitei como um irmão mais velho, como um pai, foi o desembargador Silmar. Então eu agradeço por tudo isso, não sei como lhe agradecer, eu só lhe digo que eu tenho boa memória e a minha gratidão é eterna, como um amigo que já frequenta a minha casa e que eu frequento a sua casa, frequenta mais a casa do Plínio, né, que é quem nos fornece os churrascos. Mas e sempre será um irmão mais velho para mim, aqui e por onde nós caminharmos. Desembargador Nuevo Campos, sempre, um dia Vossa Excelência me assombrou nessa corte. Vossa Excelência foi vencido, raramente é vencido. E nós tivemos a dificuldade, não esqueço daquele dia, de elaborar a tira. Não lembro se era o desembargador Mário ou o desembargador Couto que presidia. Vossa Excelência divergindo, sendo vencido, 3 ou 4 posições nessa corte. Vossa Excelência, com discernimento profundo, de cabeça, elaborou todo o resultado da sessão. Eu fiquei absolutamente absorto, como Vieira falava aos homens de Deus. Eu fiquei absolutamente sensibilizado, sempre comentei isso com Costa Wagner, da capacidade de olhar o processo de cima como tem Vossa Excelência. Muita honra, me espelhei no tempo que fui magistrado, hoje encerro a minha carreira como magistrado, me espelhei muito na atuação como juiz de Vossa Excelência. Desembargador Padim, também muita dificuldade de falar de Vossa Excelência, é brincadeira, mas é muito sério, eu ficava esperando Vossa Excelência proferir os votos para ver o que eu ia fazer. Muitos e muitos casos de dificuldade, eu ficava, nossa, preciso conversar. Fui ao seu gabinete várias vezes, nos momentos de mais dúvida, nos momentos de matérias novas. Dr. Padim, todos conhecem os votos proferidos, a atividade externa, mas a atividade do Dr. Padim dentro do gabinete, estudando, analisando a legislação. Não me esqueço quando Vossa Excelência me chamou para me mostrar cartazes. A eleição nem se avizinhava, Vossa Excelência já estava preocupado com o texto da 13165 que iria pautar nossa atividade nessas eleições de 2016, preocupado com as alíneas e com as contradições legislativas. Esse cuidado que Vossa Excelência demonstra como magistrado de tantos e tantos anos, né? Eu tive a emoção, a felicidade, a honra, vou contar isso para o Pedro, de saudar Vossa Excelência e o desembargador Mário quando tomaram posse nessa corte. Esse foi um dos momentos mais felizes. Agradeço ao desembargador Silmar por ter me passado essa incumbência. Eu não sou orador, porque não fui orador, como disse Costa Wagner, porque eu falava melhor, mas é porque o Dr. Silmar me passava a bola, eu não podia recusar. Mas eu quero dizer da minha amizade, do meu respeito por Vossa Excelência, dos seus votos tão brilhantes, tão competentes. Vossa Excelência foi para mim um porto seguro nessa corte. Às vezes eu olhava para esse lado daí para ver para onde vai o desembargador Padim, porque eu sabia que na sua companhia eu estaria representando muito bem a magistratura. Para mim foi sempre uma grande honra. Presidente, muito difícil essa última fala, né, me dirigindo a um dos membros da corte, né? Eu tive a felicidade, a emoção de viajar com Vossa Excelência nesses 2 anos, né? Vossa Excelência representando o desembargador Matias Couto como vice-corregedor, já me convidou para participar da escola e dos eventos, e nós nos divertimos muito. Eu acho que o que fica da vida é essa alegria, essa amizade nossa. Mais do que um irmão, Vossa Excelência foi para mim um pai nessa casa, com todos os conselhos. Eu vejo muito do meu pai em Vossa Excelência sempre. Jamais diria isso antes, jamais diria isso no início, mas em muitos momentos eu via meu pai. Comento sempre com o Marco Vargas, que está ali na plateia, e é um cara que que me acompanhou sempre. Marco, outro grande irmão, me ensinou muito aqui também, mas eu comentava sempre isso com o Marco. Eu não vou não vou embora sem dizer isso ao Dr. Mário, porque se eu perdi um pai há 2 anos, eu ganhei um outro pai aqui. Seja nos conselhos, na atividade pautada, na cautela
no jeito político de ser, gentil de ser. Meu pai tinha exatas características muito parecidas com o desembargador Mário. Esperar, falar, essa capacidade que o Brasil todo hoje exalta em Vossa Excelência, como grande líder da justiça eleitoral do Brasil. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui presidido por Vossa Excelência. Vou carregar isso hoje, vou carregar isso talvez futuramente. Quem sabe um dia eu volte para essa corte, se o desembargador Padinha, o desembargador Noel me permitirem eu passar aqui alguns dias para tomar café. Mas Vossa Excelência hoje é uma liderança nacional. Tive muito orgulho de viajar, de chegar com Vossa Excelência aos lugares. Hoje, semana passada, Costa Wagner me acompanhou ao Coped, Vossa Excelência estava lá. Todos os nossos amigos, colegas juízes têm inveja minha do Costa Wagner, não é, Costa Wagner? Pô, o desembargador Mário veio, que presidente que vocês têm. E alguns propuseram na nossa sessão a pergunta de presidentes. E eu utilizei da minha atribuição regimental em deferir de plano, porque eu sou vice e tesoureiro. Então eu queria dizer, até nas coisas pequenas, desembargador Mário, eu vi meu pai várias vezes em Vossa Excelência. Desde passar no aeroporto e jogar um perfume em cada braço para ver se ficava bom. E olhar o hotel 4 a 5 vezes, né, Marco Vargas? E olha o hotel e volta o hotel. E o pior de tudo, isso eu gostaria de deixar registrado aqui, minha insatisfação, Vossa Excelência sempre ligar para me acordar para ir pegar o avião. Se o voo era 11h30, nós podemos chegar ao aeroporto 10h30. Desembargador Mário, como meu pai, chega às 7h45. Graças a Deus, a última foi no Paraná, nós chegamos 4 horas e um pouco antes do voo. Desembargador, não é para a Suíça o voo, é para São Paulo. Mas essas pequenas brincadeiras me fizeram sempre gostar muito. Quero agradecer o convite para dirigir a escola. Cada dia mais eu me sinto mais feliz e mais contente de ser professor. Talvez daqui a pouco seja o que vai restar de mim, ser professor, entrar na sala de aula, fazer pesquisa, fazer tecnologia, voltar, quem sabe, um dia a CAPES, de onde eu saí muito jovem também, mas eu pude também dar uma parcela de contribuição para a pesquisa e pós-graduação em Direito desse país. Presidente, eu posso, não sei mais como lhe homenagear, eu queria lhe dizer assim, conte sempre comigo, estou sempre ao seu lado, como eu disse, quando Vossa Excelência assumiu a presidência, saiba que eu sou um sujeito leal, tenho gratidão e vou estar sempre ao seu lado. Quero agora me dirigir à doutora Jade. Jade, você usou pouco guardanapo hoje, né? Chorou pouco. Sempre me recebeu, mesmo antes, quero dizer, da minha amizade e gratidão. Dogival, né, os funcionários aqui do plenário, todos, cumprimentar todos, de todas as áreas desse tribunal. Ontem eu fui recebido no meu gabinete por todos os funcionários, mas do 11º andar. Né? Fizeram uma surpresa e eu disse a eles que a justiça eleitoral brasileira o presidente não me deixa mentir, a justiça eleitoral mais avançada do planeta. A justiça brasileira é, sim, a justiça mais avançada do planeta, com suas deficiências, com as suas dificuldades, mas nós temos hoje um sistema democrático muito consolidado. E pelo fato de nossa corte se dividir e se desmontar, e chegam novos quadros rapidamente, quem segura a onda, quem segura a justiça eleitoral são os funcionários da Justiça Eleitoral Brasileira, do TSE, das Cortes Regionais e aqueles todos espalhados pelo interior. Nós soubemos esses dias que há um mesário, que há quantos anos é mesário? Acho que é 78 que ele é mesário e não recebe nada para ser mesário, esse sujeito vai e faz absoluta questão. Então eu queria fazer um agradecimento muito especial aos mesários. Como diria Guimarães Rosa, presidente, Guimarães dizia que Deus nos dá as pessoas e as coisas para que nós aprendemos a amá-los. Depois Deus retoma as coisas das pessoas para ver se a gente já é possível, já é capaz de amar sozinho. Essa é a vontade que Deus tem.
né? Hoje eu me despeço das pessoas desse tribunal, das coisas desse tribunal, mas eu tenho certeza que eu aprendi a amá-los e a agradecê-los sempre por tudo que eu passei aqui. Eu queria encerrar, eu recebi ontem com muita gentileza do sempre, ministro de ontem, ministro de sempre, Roberto Rosas, que me enviou muito carinhosamente uma obra que contém um pouco do histórico de todos os ministros que pela colenda do Tribunal Superior Eleitoral passaram. E numa dessas passagens, eu prometo que já encerro, acho que todos estão muito cansados de ouvir minha voz, um trecho do Carlos Maximiliano, pai da exegese, pai da hermenêutica brasileira. Maximiliano disse que não trepidei em mudar de voto, pública e declaradamente, toda vez que novos argumentos ou provas concludentes me convenceram do desacerto do veredito anterior. Acima do melindre pessoal de cada um está a sacrossanta causa da justiça. Como aplicador da lei, atendendo à sua função social, timbrei em melhorar a lei, com aperfeiçoar o texto às necessidades sociais e ampliar até as últimas raias. Senhor presidente, eu encerro agradecendo a todos. Esses 2 anos foram absolutamente produtivos para mim, engrandecedores. Talvez nunca terei um biênio como esse na minha vida. Cheguei filho, saio pai. Cheguei aqui como um professor mediano. Tive a honra de desenvolver meus dotes na nossa querida Escola Judiciária Eleitoral, a única escola que tem pós-graduação. Lá fui diretor, alguns alunos aí. Quero cumprimentar a Polícia Militar, na pessoa do capitão Martins Flores, sempre muito atenciosa. Quero cumprimentar todos. E termino com as palavras do nosso Milton Nascimento. Vossa Excelência usou as palavras para se despedir do meu xará aqui. Nada a temer senão o correr da luta, presidente. Vou descobrir o que me faz sentido. Muito obrigado a todos. Suspender a sessão por 5 minutos para que o Dr. André possa receber os cumprimentos.